Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor, a nossa palavra do dia. E antes de continuar, eu quero já desejar a cada um de vocês uma semana abençoadíssima para você e para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa alcançar você e a sua casa e toda a sua família para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Mesmo que tenham uns dias difíceis, momentos difíceis, que Deus esteja sempre com vocês, livrando e protegendo e abençoando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Também quero pedir para você que ainda não é inscrito, para já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu amém e compartilhar com seus amigos e familiares e assim ajudar o canal a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que toda honra, toda glória, toda exaltação seja para o nosso Senhor. Amém, queridos? E a palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 28, a partir do seu verso de número 16. Amém, queridos? Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém, queridos? Em algumas outras traduções vai dizer: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em resumo, o significado é o mesmo. Deus, Jesus, sempre estará conosco. Amém, queridos? Veja que quando os discípulos vão para onde Jesus os ordenou que fossem, eles vão encontrar com Jesus lá. Alguns já vão reconhecê-lo e já vão adorá-lo. Outros vão duvidar. Então Jesus chega e declara que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E Jesus, ele, com a sua autoridade, ele dá esse poder e essa autoridade para os seus discípulos. Porque Jesus, ele não nos envia para algum lugar sem ter a sua autoridade. Porque o inimigo, ele se sujeita a nós pela autoridade de Jesus. Os espíritos imundos, as doenças, elas são sujeitas a nós diante do nome de Jesus, diante a autoridade de Jesus. Então era necessário que os discípulos encontrassem Jesus para Jesus se declarar a eles, se revelar a eles e dar essa autoridade para eles. A autoridade que ele recebeu do Pai, agora ele dá para os seus discípulos. E essa autoridade também está sobre mim e sobre você. Nós que aceitamos Jesus e que aceitamos a nossa missão de fazer a obra de Deus, nós recebemos essa autoridade. Você recebeu essa autoridade, eu recebi essa autoridade, e todos que recebem Jesus, que aceitam Jesus e aceitam o chamado de fazer a obra de Deus, todos recebam essa autoridade. Amém, queridos? Então, Jesus, ele dá essa autoridade aos seus discípulos. Amém, queridos? Ele vai dar uma ordem: ide, fazer discípulos de todas as nações. Agora não tem uma restrição para a nação A ou B, são para todos os povos. Todos aqueles que aceitarem se tornam discípulos para que também sejam enviados para fazer a obra de Deus. Deus não nos chamou para ficarmos parados, mas para sermos discípulos, aprender para depois ser enviados e ensinar. Como diz a palavra do Senhor, que vai dizer assim, batizando. Primeiro nós vamos batizar. Eu fui batizado e aí eu aprendi e agora eu ensino. A honra e glória do Senhor. Muitos de vocês que estão me assistindo já se batizaram, já aprenderam, também estão batizando e estão ensinando. Esse é o ciclo da vida, foi para isso que Jesus nos chamou. Essa é a nossa missão, é dar continuidade ao trabalho que ele começou. Então veja, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ou seja, Jesus, ele enviou os discípulos para que eles batizassem os demais de todas as nações, ensinassem para depois enviar. Por isso que até os dias de hoje tem essa missão, tem essa sequência
Jesus, ele batizou seus discípulos, ele ensinou seus discípulos e enviou seus discípulos para fazer aquilo que ele fez com seus discípulos. E os discípulos foram dando continuidade e chegou até os dias de hoje. Então nós também fomos chamados para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar e enviar, para que a obra do Senhor nunca pare. Amém, queridos? Então, essa é a nossa missão, é dar continuidade à obra do Senhor. Aprender e ensinar e enviar, aprender, ensinar e enviar. Eu aprendi, eu fui batizado, eu aprendi, eu fui enviado, agora eu batizo, eu ensino e eu envio. Amém, queridos? Então, essa é a nossa missão. E a promessa do Senhor Jesus, que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai nos deixar só. Ele nos envia, mas o seu Espírito está conosco. Por isso que nós somos guardados. Nós recebemos livramentos. Nós recebemos proteção. E nós recebemos a direção do Espírito Santo. Palavra do dia.